O que poderia transformar em algo tão extraordinário um ser que nasceu num recanto obscuro do Império Romano, numa estrebaria, numa manjedoura, palavra que vem de mangiare, lugar de se comer, onde os animais comiam, há 20 séculos. E ter se firmado como o maior divisor de águas na história da humanidade, influenciando gerações, transformando vidas, nações, culturas e civilizações. Parafraseando Victor Hugo, quando escreveu a inimaginável derrota de Napoleão em Waterloo, nós poderíamos dizer: Deus passou ali. Há 20 séculos, pisava o chão do planeta Terra o mais extraordinário ser, a mais fascinante de todas as pessoas que a humanidade jamais havia sequer imaginado. No entanto, ele não chega de forma inesperada, ele não é uma surpresa. Ele é a realização e a concretização do sonho daqueles que apontaram as lunetas da fé e viram o seu nascimento milênios antes. Gente como o profeta palaciano Isaías, gente como Miqueias, que profetizou, antecipou, descreveu o seu nascimento com detalhes espantosos, 750 anos antes, dizendo: e tu, Belém de Efrata, posto que pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar por toda a eternidade, cujas saídas são desde a eternidade. Foi o sonho já antecipado no próprio Éden, no capítulo 3 e verso 15 de Gênesis, quando o próprio Deus afirma que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça do enganador, da serpente de Satanás. Otto Bochet disse: ele era grande demais e humilde demais para adequar-se ao mundo naqueles dias. A uns ele chocou pela grandeza, a outros ele chocou pela humildade, pelo despojamento. O fato é que nós precisamos aprender de uma vez por todas que a fé cristã não é uma instituição. Aliás, a instituição tem páginas tristes e dolorosas e sujas na história. Não é um conjunto de ideias. A fé cristã não é uma doutrina. A fé cristã não é um argumento. A fé cristã é a única fé do mundo que reside numa pessoa. Tira essa pessoa e esta fé desmorona. Arranque essa pessoa e deixe os ensinamentos, que sem a pessoa eles perdem o completo sentido. Jesus de Nazaré, queridos, é a encarnação do Verbo, é o Logos de Deus. É por isso que o apóstolo João, no capítulo 1 e verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o texto, na sua língua original, torna-se ainda mais explicativo, porque diz: no princípio, e a palavra é arquê, não apenas princípio como começo, mas princípio como postulado de todas as coisas. De João era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra estava diante de Deus, frente a frente com Deus, e a palavra era o próprio Deus. No verso 14 ele diz: e o Verbo, e usa outra vez a palavra logos, se fez carne, vestiu-se de carne, é um Deus coberto de pele, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É por isso que eu digo: aqueles que realmente têm os olhos abertos para a verdade,
cristã tem a consciência de que não seguem uma energia, não seguem um guru, não seguem alguém que teve uma vida zen, não seguem um pensador, não seguem alguém que gastou-se em meditações apenas, mas segue Deus encarnado, Deus feito gente, Deus com altura, com cheiro, com cor, com orelhas, com nariz, com cabelo, com nervo, com músculos e com pele. Emanuel, Deus conosco. E por isso nos entende, porque entrou na dimensão humana, fez-se carne, chorou com os que choram, alegrou-se em banquetes memoráveis. Aliás, eu já disse aqui que é impossível estudar a vida de Jesus de Nazaré sem atentar para a mesa, para o cardápio, porque os grandes momentos de sua vida foram ao redor de uma mesa. Tornou-se a figura que dividiu a história. Há muitas opiniões sobre ele, e o que se pergunta hoje é simples, é a mesma pergunta que ele fez aos discípulos: o que diz, ou quem dizem? O que é que as pessoas dizem que eu sou? Quem eles afirmam que eu sou? Quem é Jesus, afinal? Para não ir muito longe, hoje em dia, para muitos, ele é apenas médico, curandeiro, que tem hora marcada, endereço, onde as instituições chamadas cristãs tornam-se pronto de socorro. Há quase que uma exposição de vaidade na forma de próteses, de algumas coisas que eram usadas e que se tornam troféus, e isso inverte a ordem das coisas, porque fala-se mais na igreja do que em Cristo, e o cabeça da igreja é ele e mais ninguém. Para outros é uma peça decorativa, pendurada nas repartições públicas, no retrovisor dos automóveis, em janelas, em paredes, em borracharias. Para outros ainda é um místico, uma espécie de guru. Alguns chegam a criar histórias afirmando que ele gastou alguns anos de sua vida na Índia, onde exercitou a meditação. Para essas pessoas ele não inspira reverência, respeito. É por isso que você o encontra no rock pauleira, no heavy metal, nas escolas de samba, nas borracharias, ao lado da última da Playboy, nos bares onde se enche a cara e até ao lado do clube campeão. Para outros é peça de publicidade. Aliás, o cristianismo tornou-se mercadológico. O pastorado devocional, relacional, comprometido, vai dando lugar a um pastorado executivo, gerencial, objetivo, sistemático, onde a comunidade é tratada cada vez mais como número, onde o final do ano é cheio de balanços e o comprometimento vai desaparecendo. Ele torna-se peça de publicidade quando nós o encontramos em adesivos de carros, nada contra, mas contra a visão mercadológica, em camisetas, bonés, chaveiros. Para outros ele é um espiritualista, semelhante a Buda, alguém como Krishna, que fez diferença pela meditação. Alguns afirmam que ele andou pela Pérsia, pela Índia, pelo Tibete, e alguns chegam a dizer que ele tornou-se o padrão do iogue, o iogue perfeito. Ao Jesus dos teólogos, aqueles da teologia da libertação o veem como um revolucionário, uma espécie de Che Guevara gospel, um referencial ideológico. É oferecido também como um produto que, se consumido, trará felicidade. Eu vejo a hora chegar um instante em que alguém chega numa igreja e diz: eu queria comprar R$20 de Jesus. Recentemente um jovem estudante me disse: olha, acho que o nome devia mudar em muitas para franquia. Vende-se êxtase e não compromisso, não transformação de vida. As pessoas são levadas a buscar o bem-estar e não a renúncia pregada por ele.
torna-se um investimento que a curtíssimo prazo é oferecido a muita gente. Ou então, as muitas outras opiniões que existem por aí. Por exemplo, se você perguntar a um kardecista quem é Jesus, ele vai dizer: é o mais elevado dos espíritos, e um espírito de luz. Se você pergunta a um muçulmano, e eu já perguntei a um muçulmano amigo lá no Cairo, ele vai dizer o que afirma o Alcorão: é o maior de todos os profetas. Se você perguntar a um mormon quem é Jesus, ele vai dizer: é o coautor da salvação, junto com Joseph Smith. Se você pergunta a uma testemunha de Jeová quem é Jesus, ela vai afirmar: é a maior criação de Deus. Se você perguntar a alguém da nova era quem é Jesus, a resposta será: é mais um no panteão dos deuses, porque no caldeirão da nova era cabe tudo. Se você pergunta a um psicólogo estudioso, ele vai dar a resposta que Norman Vincent Peale deu lá no seu escritório na Quinta Avenida em Nova York, que é a mente mais sadia de toda a história da humanidade. Afinal, quem é Jesus para nós, queridos? Quem é Ele? Em primeiro lugar, para ser bem objetivo, Ele é ungido de Deus. A palavra ungido, a palavra Messias, Hamashia, significa escolhido, é este, é único, é aplicável só a Ele. Como Ele não há, este é o escolhido para ir, para falar, para dizer, para apontar o caminho, para amar as pessoas, dizendo: é por aqui. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho, não é um. Eu sou a verdade, não é uma. Eu sou a vida, não é uma. Os artigos são definidos, e o apóstolo Paulo diz que fora dele não há nenhum outro nome posto entre os céus e a terra no qual devamos ter salvação. Jesus é o ungido de Deus. Mas não é só isso, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus porque Ele é pré-existente. Ele é a essência do verbo, Ele é o Logos que se fez carne. E o que é isso? É mais ou menos o seguinte: todos nós sabemos como fazer, mas nunca somos o que sabemos. Há uma distância, um racha produzido pela tragédia chamada queda, que faz com que no mundo as pessoas não sejam o que falam, não falam o que são, não são o que parecem, nem parecem o que são. Jesus é a união sadia de alguém que é o que parece, parece o que é o que fala e fala o que é. Ele é o homem perfeito, o verbo falado que disse: haja luz e houve luz. A palavra pronunciada que estabeleceu a criação e a ordem do cosmos encarna-se, toma vida, vira gente. Tem pele, carne, osso, sangue, músculos na pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que nada é comparável a Ele, nem ninguém, nem Maomé, nem Confúcio, nem Buda, nem Zoroastro, nenhuma dessas pretensas divindades são comparáveis a Ele, porque Ele não foi nem será. Ele é irrepetível, Ele é único, Ele é absoluto dos absolutos, e tudo se relativiza diante dele. Eu já disse aqui, Ele é o único caso na história da humanidade de alguém que foi julgado e morto, não pelo que fez, não pelos atos, mas pela identidade, pelo que disse ser, pelo que afirmou ser: sacerdote, profeta e rei. O Dr. Josh McDowell, da Universidade de Harvard, ele diz que você só tem 3 alternativas diante de Jesus, só 3. E ele diz a primeira: se Ele disse o que disse e não era verdade,
Se o que ele disse foi para enganar, Jesus era um mau caráter. E diz o Dr. Josh McDowell, você pode encará-lo assim. A segunda alternativa, diz McDowell, é que se Jesus disse o que disse, e afirmou o que afirmou, e tinha consciência de que tudo era mentira, ou fantasia, diz McDowell, ele era pior que o mau caráter, ele era um demônio. Porque muitas pessoas morreram, derramaram sangue, deram a vida em fidelidade a ele. E a terceira alternativa, diz McDowell, para você, é crer que ele era o que disse que era, que ele era quem era. E ele cita uma série de fatos históricos, e o último testemunho dele diz, é o seguinte: se não houvesse mais nenhuma evidência clara, histórica, da divindade de Jesus, eu teria a prova final: ele mudou a minha vida. Josh McDowell era um alcoólatra, tinha ódio do pai, ódio mortal. Ele conta que chegou a montar uma engenharia para tirar a vida do próprio pai, pelo que o pai, como alcoólatra, impôs à sua mãe, as vergonhas que eles passaram, o desprezo que viveram, e esse moço nutriu um ódio mortal pelo pai, até que um dia resolveu estudar a vida de Jesus, porque como professor universitário de uma grande universidade como Harvard, ele disse: eu preciso conhecer. E quando ele começa a estudar, e leva alguns meses estudando, rende-se, dobra os joelhos e o confessa como o Senhor. E ele diz: a minha conversão não foi mística, não vi relâmpago, não houve nada espetacular, não me arrepiei, não me emocionei. Minha conversão foi intelectual. Eu entendi de uma vez por todas que ele é Deus, ele é filho de Deus e ele é o próprio Deus. A mudança de vida foi tão grande que algum tempo depois o velho pai, já moribundo, chamou Josh McDowell e disse: meu filho, se esse Jesus que você prega mudou sua vida como eu tenho visto, eu quero ele para mim também. E o velho morreu convertido, não a uma instituição, não a um CNPJ, não a uma hierarquia, a uma pessoa, quando no coração simplesmente disse: é ele, é com ele que eu vou, é com ele que eu vou seguir. Queridos, nós estamos aqui por causa dele. Se não fosse ele, haveria lugar muito melhor para a gente estar. Haveria opções. Nós estamos aqui porque cremos que ele vive. Nós estamos aqui porque cremos que ele está aqui. E aí já não é um ato da racionalidade humana, embora Deus seja um ser racional, mas é um ato de fé que vê além da bruma, além da cerração. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui conosco. E é por isso que em 20 séculos, poetas, músicos, artistas, gente da plebe, nobres de palácio, líderes, gente de todas as matizes, fascinada por ele, resolveu segui-lo vida afora e com ele estar por toda a eternidade. Quem vocês conheceram ou conhecem que teria dito ou pode dizer o que ele disse? Orem pelos que lhes perseguem. O sistema diz: dê o troco. O sistema diz: previna-se. O sistema diz: não tome a iniciativa, mas reaja. Ele diz: orem pelos que perseguem, façam bem a quem faz o mal, bendigam os que falam mal, ofereçam-lhes a outra face. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. É a contracultura do sistema, como disse o Dr. John Stott. E só pode afirmar que nele crê
os que admitem esse estilo de vida. Não é o cumprimento de liturgias, o preenchimento de uma agenda de ritos e cerimônias. Não são algumas horas que passamos juntos em um templo, mas é o estilo de vida, as decisões que se tomam nas bifurcações diárias da existência, entre o amar e o odiar, o omitir e ser verdadeiro, entre o rejeitar e o acolher. É aí que nós vamos nos identificando e vamos nos tornando parecidos com o Senhor Jesus. O próprio McDowell diz o seguinte: só um Deus faria um homem do calibre de Saulo de Tarso ajoelhar-se diante dele e chamá-lo de Senhor. Um galileu, Jesus, jamais teria o culto de um judeu, de alguém da Judéia. Saulo, que era formado por 4 grandes universidades da época e pós-graduado aos pés de Gamaliel, desejado pelo mundo grego, a cultura daqueles dias, cai de joelhos e diz: Senhor meu. Diz: eu vi, finalmente eu vi. Esse foi o testemunho, não somente dele, mas foi o testemunho de Tomé, teórico, mais ou menos com a mente, como as mentes atuais. Ele, quando descobre a verdade e tem a revelação, cai diante do Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Pedro escreve dizendo: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Não é informação, não é história, não é conversa, não é notícia. Nós vimos a majestade dele. E eu quero chegar à conclusão com alguns trechos que eu nunca consigo ler, como uma vez nos disse pessoalmente o Dr. John Stott, sem que os olhos fiquem umedecidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque para este fim ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. A palavra Senhor na língua grega é a palavra Kyrie, aquele que a tudo domina, em todos os lugares, em todas as circunstâncias e em todas as épocas. Paulo diz: ele é Senhor. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e da virada, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Escrevendo aos Colossenses, uma igreja erudita, numa cidade cosmopolita, Colossos, Paulo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. E o texto que foi lido diz: ele é a imagem exata do ser de Deus. Quer ver Deus? Olhe para ele. Quer saber onde ele está? Está aí, chame. Seu quarto, nas lutas de sua vida, você vai ver que não tem burocracia, não tem complicação, não tem liturgia. Chamou, chegou. Pode ser numa fornalha de fogo ardente, numa cova de leões, no ventre de um peixe, nas situações mais caóticas da vida. Jamais
alguém o chamou para não ouvi-lo dizer: eis-me aqui, o que queres? Nesta manhã, o meu coração ardeu para que nós dessemos a Jesus o seu devido lugar. Ele é Senhor. Não é esta figura reduzida que anda sendo pregada por aí, que quase suplica, quase pede, que começa a gerar uma imagem distorcida, que ele depende da gente. Coitadinho dele se eu não for, coitadinho dele se eu não der. Queridos, repetindo Vitor Hugo, Deus estava ali. Por isso que a palavra diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Só quem tem essa visão tem motivação para seguir. Quem segue Jesus por qualquer outro motivo, por medo, por interesse, por fome mística, mais cedo ou mais tarde desiste. Mas aqueles que, como Tomé, dobram-se diante dele e dizem: Senhor meu e Deus meu, esses enfrentam até a morte. E são aqueles que Apocalipse fala que diante da morte não amaram a própria vida, como aquela menina sudanesa de 27 anos, que preferiu ser condenada por um tribunal islâmico há poucos dias, a rejeitar Jesus como Senhor de sua vida. Tire Jesus da Bíblia e você fica com as capas e nada mais. No Gênesis ele é o princípio, em Êxodo ele é o libertador, em Levítico ele é o sumo sacerdote, em Números ele é o administrador, em Deuteronômio ele é o legislador, em Josué ele é o comandante, em Juízes é o magistrado, Samuel, Reis e Crônicas ele é sacerdote e profeta, em Ruth ele é o resgatador, em Esté é o libertador, em Esdras e Neemias o restaurador, e por aí vai, e encerra como ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Biblioteca de Nova York, ela tem em torno de 1 milhão de títulos, não é de livros, de títulos. 1 milhão. E todos aqueles livros foram tirados de 23 letras do alfabeto. Eu pergunto a você: o alfabeto esgotou? Ou ainda dá para escrever? 1 milhão de títulos, para não falar em Alexandria, na Biblioteca de Paris. No entanto, o alfabeto é inesgotável. Por isso ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Entre essas duas letras está a eternidade. Quanto mais você tira, mais tem. É por isso que Renan, filósofo francês que se autoafirmava agnóstico, no final da vida disse: se tudo o que ele falou fosse invenção, ainda assim deveria ser adorado, e o seu reino jamais terá fim. Napoleão disse: eu, Júlio César e Alexandre conquistamos impérios derramando muito sangue. Ele é o único que conquistou, conquista e conquistará, derramando apenas o seu próprio sangue. Jesus não é uma medalha que se leve, não há nada de mais nisso. Não é uma Bíblia aberta para ornamentar uma sala, também nada de mais nisso, só não pode reduzi-lo a isso. Não é um quadro. Nós temos que entender de uma vez por todas que Ele é o Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores, diante de quem um dia toda língua, diz a Bíblia, habitantes do cosmos, da terra e debaixo da terra dirão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito de Deus implante isso em nosso coração, para que jamais sejamos religiosos, mecânicos, repetitivos, mas que o nosso coração seja como uma dízima periódica de paixão pelo Senhor.
Quanto mais a gente ama, mais vem amar. Quanto mais conhece, mais vem a conhecer. Para que a gente diga: Senhor, eu não consigo mais viver sem o Senhor. O Senhor para mim não é uma opção. Jesus não é uma opção. Jesus é a vida. E aquele que nele crê tem a vida eterna. Amém? Vamos cantar um louvor, vamos ficar em pé.